com muito prazer, e agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Nilson, que eu chamo ele de meu guru, porque a gente se encontrou assim, sem mais nem menos, e ele me convidou, e agradecer a Aline por ter me recebido de volta, né, junto ao grupo. Estou muito feliz com isso, tenho assistido as palestras, aí eu estou muito animada para mais uma etapa de aprendizado, né? Eu fui obrigado a participar disso, mas vale a pena, mais um aprendizado para nós, né? É isso aí. Então, se você quiser fazer a nossa prece de começo, eu aguardo você, tá ok, Aline? Você quer que eu faça? Então vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus. Deus Pai amado, Jesus Mestre amigo, todos os mentores espirituais da nossa sala de tratamento. Hoje queremos primeiramente agradecer por ter essa oportunidade de ter a nossa irmã novamente com a gente, de ter a nossa irmã podendo dividir conosco o tanto que ela sabe, que é muita coisa, né? E agradecer por estarmos mais uma vez aqui, todos reunidos, para aprendermos um pouquinho mais. Que assim seja. Que assim seja. Agora, eu gostaria de completar, né, que a gente sempre, através do nosso encontro, mesmo que seja virtual, né, eu acho que nós podemos fechar os nossos olhos e pedir que, nesse momento das nossas energias em conexão, que elas possam, durante todo esse estudo nosso, que ela possa ser direcionada, né, a essas famílias que estão em desespero pelo que nós estamos passando aqui no planeta Terra, né? Que eles possam sentir essa energia que vem de luz da espiritualidade, que possa chegar até eles, e que, se nós pudermos doar alguma coisa, alguma energia positiva, para que possa ser distribuída para a nossa cidade, para o nosso planeta, seja onde for, que ela possa ser distribuída com todo carinho a todos que necessitam, principalmente os lares em desarmonia, né? Que estão muita coisa acontecendo, muita família junto, e os problemas têm surgido, que eles possam, Senhor, elevar nossas energias nesses momentos de estudo para onde for necessário. E assim seja. Bom, então vamos aí, né? Então, vamos dizer assim, eu fiquei um pouco nervosa porque a Aline passou para mim assim, você quer participar do estudo em dezembro? Eu falei, aí eu respondi para ela, posso, até lá a flexibilidade de repente já melhorou, né? Que eu pensei que fosse o estudo presencial. Mas aí depois é que eu entendi, aí fiquei meio assim, meio perdida. Eu falei assim, não, eu vou enfrentar mais essa, né? Mais uma experiência para mim, né? Mais uma experiência dentro da Casa de Xangô Menino, que eu tenho, vamos dizer, tenho 30 anos de Casa de Xangô Menino, né? 28 anos de médium, né? E 30 anos de frequentar. Então, vamos dizer assim, eu já passei por tanta coisa, né? Deixa eu dar um resumo para vocês. Cheguei no Xangô Menino com problema de saúde, né? Que eu já frequentava no Rio, vim para Macaé, tem 30 anos esse ano que eu estou aqui em Macaé, e eu tive um problema de saúde. E eu lá já frequentava um centro de Umbanda, e o velho que me batizou na Umbanda, ela mandou um recado que eu procurasse um centro, que o meu problema era mediúnico, eu não conseguia engolir, a minha língua cresceu, eu fui ao médico, o médico disse que era um problema de nervoso, e ele me deu um calmante, mas o calmante, eu com 2 filhas em Macaé sozinha, para cuidar das 2, uma com 7 e uma com 5, eu fiquei meio perdida. Aí um amigo meu falou para mim assim, vai, eu fui a todos os centros de Macaé, procurar tudo, e não achei. E não me encontrei em nenhum deles. Aí um dia um amigo meu falou assim, vai no Xangô Menino, você vai gostar de lá. E eu falei assim, não, lá tem candomblé.
Eu falei assim, Deus que me perdoe, candomblé nem pensar, porque a gente tem a ideia do candomblé como magia negra, né? E a magia negra, o apavoramento era muito grande, né? Aí eu falei, não. Ele disse, não, lá é o candomblé é separado, você vai gostar. Aí eu cheguei lá no Xangô Menino com as duas filhas pequenas, e aí eu vi que Iemanjá me jogou, embora não sendo filha dela, mas Iemanjá me jogou lá no meio do barracão, né? E aí eu tive que ou tomar um jeito de entrar como médium, né? E ali eu comecei a frequentar um tratamento que tinha aos sábados, a Milson lembra, né? Que era aos sábados, e Banda e André faziam uma explanação do Evangelho, e lá atrás nós tinha consulta. Eu fui com o irmão André, uma consulta com ele. Ah, Milson deve conhecer, né? Essa história. Bom, aí a capela passou para quarta-feira. E aí, a quarta-feira, não tinha evangelização. Aí eu fui com duas crianças, um monte de gente com criança, fazendo, ninguém querendo ficar na palestra, porque era quem fazia as palestras era Manel não, João Sérgio, né, que é o nosso pai quando se lê, e fazia Lúcia Neto. E a Milce já trabalhava lá dentro da capela. Aí, vamos dizer assim, eu me sentia e oferecia a banda fazer a evangelização infantil. E aí comecei fazendo evangelização infantil lá dentro do barracão, né? E que era dentro do barracão que a gente tinha o espaço, e comecei a fazer ali. Aí a evangelização foi crescendo, fomos lá para trás da cozinha, e da trás da cozinha foi crescendo, e aí, vamos dizer assim, chegou um ponto que aí começou a aparecer mais gente, né? E nós crescemos, e aí resolveu a capela, e trabalhos da capela para segunda-feira. E através da segunda-feira, vamos dizer assim, aí eu resolvi sair da evangelização e entrar para a capela. Aí fui para a capela. Cheguei lá, a irmão Ibrahim me escolheu para ser ajudante dele, né? Então, eu participei dele com a Neves já trabalhava com ele já há anos, e eu comecei com o irmão Ibrahim numa cabine. E foi muito bom, a capela foi maravilhosa para mim, aprendi muito da capela. Nossa Senhora, como eu aprendi! Né? E vamos dizer assim, nosso primeiro encontro foi maravilhoso, né? A gente fez um encontro, e aí através desse título, que né, da aliança, né, da religião, da ciência e a religião. E aí ela venceu o primeiro capítulo do Evangelho. Não vim destruir a lei. E aí eu me lembrei também de Amilson. Quando nós passamos para segunda-feira, nós trabalhávamos às quartas, né? E aí eles trabalhavam às quartas, e quarta era Tia Delva, era Iá, eram as mães todas pequenas que davam os passes de cromoterapia, né? E aí, quando nós fomos para a segunda, nós tínhamos que entrar com um grupo novo, por isso que eu fui para esse grupo novo. E aí, a Milson, a gente sentia falta de estudo, porque a gente não tinha dia de estudo. Segunda era uma coisa, era outra. Aí a Milson pegou e fazia os estudos na capela. Você lembra, Milson? Tinha dias do Amilson fazer sozinho. Não aparecia ninguém, estava todo mundo na Umbanda. E eu participei, né, desses estudos, e a gente começou a pegar o Evangelho, a Milce que teve a ideia, pegar o Evangelho, e dali a gente começava do primeiro capítulo até o final do Evangelho. Quando a gente terminava, a gente começava tudo de novo, não era, Milce? Quantas vezes nós abrimos o Evangelho pela primeira vez? Aí, quando eu peguei esse Evangelho, primeiro capítulo, né, eu me recordei desse estudo, de tudo que a gente cresceu, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente se desenvolveu nisso, né? E eu sinto muita falta do estudo,
sinto a falta do estudo, porque a gente se conhece melhor, a gente é mais amigo, eu sinto falta disso. Conhecer o médio que nós trabalhamos, nós conhecemos todo mundo, nós sabemos de problemas de cada um do médio da sala da capela, e ali a gente ajudava numa ouvir, não passe, só em ouvir a reclamação de um irmão que estava passando por algum problema, né, era muito bom, entendeu? A gente tentar ajudar, a gente ajudar ouvindo, pelo menos ouvindo, né, foi muito bom. E a partir disso nós aprendemos muita coisa, né? E com 14 anos de casa eu fui chamada para conhecer, fazer um mori. Eu morri de medo porque eu nunca tinha ido ao candomblé, 14 anos de casa. E aí quando veio o João Sérgio, me escolheu para eu participar de um mori dos filhos dele, que foram filhos de Tininha, Felipe, essa turma toda, que eram novos, que foram meus alunos da evangelização. Aí eu fiz o mori com ele. Adorei, adorei. Conhecer a energia dos orixás. A minha Oxum foi maravilhosa. Ela me apresentou, a banda disse para mim assim, essa Oxum tu é muito velha. Ela já está pronta para fazer. Aí eu falei assim, não, vamos deixar isso aí. Está fazendo 14 anos esse ano que eu fiz o buri, que eu não acrescentei mais, mas eu adorei, foi uma energia maravilhosa, uma experiência muito boa, e tudo isso na casa. Então, esse título que nós temos hoje, ele vem muito a ver com a minha situação, né? Com a situação da onde eu comecei com 18 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentava a Igreja Católica, né? E aí eu me perguntava assim, será que existe Adão e Eva, né? Como é que pode dois seres dar vida para o mundo inteiro, né? E aí a ciência, né, que a gente entra, porque eu sou nutricionista, fiz faculdade de nutrição, e a ciência para mim era muito importante, né? E a experiência e tudo. E aí eu perguntei na igreja na hora, um pouco antes da comunhão, eu perguntei, será que meu lugar é aqui mesmo? Senhor, eu gostaria de saber, tenho tantas dúvidas. E aí eu perdi os sentidos na hora da comunhão. Perdi os sentidos na hora da comunhão e só acordei quando a missa já tinha terminado, eu estava deitada no banco da igreja, muita gente em volta de mim, era padre, era todo mundo, eu estava sozinha. E aí, a partir dali, eu falei assim, não, aqui não é meu lugar. E aí eu conheci, 2 anos depois, conheci meu marido, e meu marido me levou, a primeira vez, a um centro espírita kardecista. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Tudo que eu queria encontrar, eu encontrei ali na casa. Então, vamos dizer assim, eu sou apaixonada pela religião, né? Pela religião espírita. Não, eu digo que não sou espírita, eu sou espiritualista. Por que eu sou espiritualista? Porque eu tenho várias religiões, né? Eu tenho na religião que é a filosofia kardeciana, né, que a gente segue. Eu tenho a Umbanda, né, que eu acredito nos pretos velhos. Eu tenho candomblé, onde eu percebi e senti a energia fluente da natureza, né? E eu acredito na cromoterapia, na energia, nos fluidos, do que o corpo da gente sobressai. Vamos dizer, tive a experiência de trabalhar na pirâmide, tive a experiência com o irmão Ibrahim, que ele pedia para eu ajudá-lo. Então, vamos dizer, a imposição das mãos no corpo de uma pessoa, eu sentia a energia vibrante em determinados locais, uma obstrução naquela energia. Então, toda essa experiência me fez crer que eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Onde eu só não fiz o reiki. Até hoje, não era para fazer, eu acho, né?
porque toda vez que eu me proponho, que eu tenho uma grande amiga que ela tem reiki, que é Edna, e aí ela fala para mim, vai fazer, não, vou fazer, vai fazer. Sempre que eu me preparo para fazer, acontece alguma coisa que eu não faço. Então eu falei assim, não, eu acho que não é a hora, não é agora, eu tenho outras coisas para me dedicar. Bom, a vida me fez durante esse tempo todo, e agora o problema de coluna meu, há 5 anos atrás, me fez parar de novo. Que eu não conseguia andar, né? Fiquei com risco cirúrgico, aí eu tive que me afastar do Xangô Menino, porque eu não aguentava ficar em pé 10 minutos. Era uma dor muito grande e eu tinha que fazer uns tratamentos para que eu não precisasse operar. Então, a qualidade de minha vida é não carregar peso, não fazer movimentos bruscos, mas sem precisar da cirurgia, graças a Deus. Então, vamos dizer assim, eu não posso fazer muitos movimentos bruscos, mas por isso que foi meu afastamento. E agora, então as pessoas não me conhecem, que eu olho para vocês aqui, eu só conheço a Milson, conheço o Ricardo, não conheço quase mais ninguém. Então, as pessoas também não me conhecem, né? Por isso que eu resolvi introduzir esse que eu falei agora. Então, vamos começar a nossa aula de... Aula não é palestra. Eu pensei assim, não é palestra, é um estudo. Eu vou dar para vocês a experiência que eu tenho, como eu fiz, como eu me preparei. Então, vamos dizer assim, quando eu tive que parar de ir ao centro, e gosto muito de estudar, e eu comecei a entrar na internet para ver as coisas, né? E aí eu entrei e vi muita coisa, estudei muito, aprendi muita coisa, né? Fiz cursos pela internet. E uma das coisas que eu aprendi é com Campelli. Ele é um espírita, né? Onde ele tem várias aulas. E uma das aulas dele foi ensinando a gente como a gente estudar. Então, quando você pega um livro, né, um livro de estudo, tipo Evangelho, Livro dos Espíritos, qualquer livro, sem ser um romance, pode até ser um romance. O que você faz? Você pega esse livro e você vai e estuda como ele é, desde a introdução, né, o índice e como ele é escrito. O que você vai encontrar ali? Então, vamos dizer assim eu comecei a fazer. Comecei a fazer com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro do Evangelho. Então, se a gente pegar, aonde nós vamos encontrar esse título? A Aliança da Ciência e da Religião. A gente vai encontrar ele dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é no item 8, né? Nesse, ele está com texto dentro de um texto que Kardec escreveu, como é escrito o Evangelho. O Evangelho é escrito com as palavras de Jesus, cada capítulo, né? E tem a primeira parte de cada capítulo, Kardec escreve a parte dele como cientista, como historiador, como pedagogo. Então, ele explica o movimento que estava se passando naquela época, por que Jesus escreveu aquilo, por que ele disse isso, por causa disso. E tem a segunda parte de cada capítulo, que são espíritos que psicografaram em várias partes do planeta, né, que chegaram nas mãos dele e ele codificou, né, quer dizer, ele escolheu aquele que influenciaria mais aquela opinião. Então, o Evangelho é assim. Então, o primeiro capítulo é não vim destruir a lei. Então, ele vem explicando a lei de Moisés, e depois ele vem falando de Cristo, e depois ele fala do Espiritismo, né? E ele conclui, nesta final, no item 8 deste capítulo, ele conclui que nós temos aqui uma aliança da ciência e da religião. Então, eu até separei para vocês assim, para começar a gente tem que definir o que seria cada uma,
né? O que é uma aliança? Quando a gente casa, a gente lembra logo da nossa aliança, né? A aliança é uma união, né? O que é a união? A união de tudo, né? Que você possa colocar. Isso é aliança, é você se arrumar, você se organizar, você compartilhar, agora a palavra, né? Você compartilhar com alguém. Então, agora, quando a gente pega, até coloquei aqui, que eu pego um caderninho para escrever as coisas, então ele bota aqui a ciência. Se a gente for traduzir a ciência ela se refere a um sistema de adquirir conhecimento e baseado em tudo científico, bem como corpo organizado, conhecimento, conseguindo através das pesquisas. Então, o que a ciência faz? Vamos analisar assim. A ciência, ela tem várias partes que ela pode ser analisada. Então, eu tenho na família, assim, eu sou espírita, eu tenho uma filha que é formada em sociologia e tenho uma filha que é formada em física. Então, eu tenho esses 3 extremos da ciência, né? Os 2 extremos da ciência, e eu tenho aqui a união dessas 2 pessoas. O que a minha filha de física quer? Ela quer provar cientificamente que existe um átomo, que existe um oxigênio, que existe hidrogênio, que ela quer toda aquela parte. Então, ela estuda aquilo. Agora, a minha outra filha, ela faz a parte de sociologia, que não deixa de ser uma filosofia. O que é, né? Filosofia é isso. O que é? Como eu vim? O que acontece? Depois que eu morrer, o que vai acontecer? Então, a filosofia, ela tem são os filósofos, né, que a gente pensa assim, são os filósofos antigos. Então, Kardec, ele era uma pessoa da ciência. Ele era um historiador. Então, quando ele passa a fazer as observações, o que ele faz nessas observações? Ele passa a usar uma parte da ciência que é a observação. Quando falaram para ele, que está lá no Livro dos Espíritos, para todo mundo ler, né? Ele tem a explicação de tudo como foi vamos dizer assim, o que aconteceu, principalmente com as meninas gêmeas, porque elas eram médium e aonde elas estavam, a potencialidade do movimento das mesas era muito maior. Isso ele observou. Na ausência delas, existia, mas não tanto, entendeu? Então, ele foi chamado para observar não elas, ele foi chamado para observar o que acontecia. Então, com essa observação, ele observou, inclusive, isso das meninas, né? Que elas tinham uma potencialidade. Ele não sabia de mediunidade, não sabia nada disso. E as observações dele foram muito importantes, porque, vamos dizer assim, o que aconteceu? Vamos colocar lá em 1860, né? Em torno do século XVIII. O que acontecia no século XVIII, onde o que acontecia naquela época? O que estava acontecendo na história, né? Eu passei a ver, agora na coronavírus, eu não quero mais ver noticiário, não quero ver mais nada. Aí eu entrei para Netflix e comecei a ver as histórias. Aí eu vi a história dos vikings todas. Eu vi a história da França, eu vi a história da Inglaterra, e aí você vê o que coincide com o que Kardec colocava. Nessa época da Idade Média, a Igreja Católica tomou um poder muito grande. Ela tomava um poder muito grande. E vamos dizer, tudo era o que a Igreja Católica mandava fazer. Ninguém podia fazer nada sem a Igreja Católica. Então, nessa história da Inglaterra, o rei Henrique,
ele decide a não seguir mais a Igreja Católica. E ele funda um tipo de religião que é a anglicana. Então, a anglicana, ela justamente, ela segue, que é uma parte do protestante, onde ela segue o cristianismo, mas ela não segue aquela tudo que tem na Igreja Católica. Porque se nós pensarmos o que estava acontecendo na época de Kardec, em termos de história, a gente vai ver que naquela época eles matavam, eles queimavam, eles faziam coisas horríveis com as pessoas que não seguiam o catolicismo. Então, eles se achavam poderosíssimos. Então, quando a gente pega o Evangelho, né, logo no início, eu vou ler para vocês aqui. Aí ele diz assim, nesse pedaço: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra no mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso exclusivismo, quer dizer, é o que eu falei, a Igreja Católica se achava a maior, a melhor de todas. Nenhuma religião era boa, só a dela, entendeu? Então, quem não era totalmente. E aí, daí o conflito que deu a origem da incredulidade e a intolerância, inclusive os cientistas. Então, se nós estudarmos um pouco de história, né, que coincidentemente eu vi aqui, passava para o Google, né, que é meu amigo Google, e eu li a história do que estava acontecendo, a gente vê que naquela época que Kardec começou a fazer as suas observações, era justamente esta época onde a ciência negava a religião, né? E a religião negava a ciência. Quer dizer, a religião tinha medo da ciência, onde ela poderia provar que o que ela falava não era correto. A própria Bíblia, né? Então, tudo que está lá na Bíblia, vamos dizer assim, colocado como aquilo realmente existiu, vamos dizer assim, fica um pouco difícil da gente entender, né? Então, vamos dizer assim, eu assisti muitas palestras, tem umas palestras de Haroldo Dutra, que tem na internet, e ele foi a Israel e foi estudar hebraico, né? E aí o que ele fez? Ele traduziu do hebraico direto para o português. Vou mostrar para vocês aqui o livro que ele fez. É o Novo Testamento. Eu já comprei, tá? E eu já li, né? Não li todos, né? Tudo. Mas vamos dizer assim, aqui o que ele faz? Ele faz uma tradução direto do português. E ele coloca neste livro, neste Novo Testamento, ele coloca assim, as observações de tudo no contexto, entendeu? Ele faz várias observações, tem o Evangelho, e depois ele faz as observações de tudo que tem no contexto da época. Então você entende melhor por que foi dito isso, por que Jesus disse isso. Porque está dentro de um contexto da época, né? Não é só o Evangelho, como eles dizem. Como Kardec diz mais abaixo, ele diz, que eu também pesquisei, na Gênesis também tem uma parte, quem quiser ver, 54, no primeiro capítulo da Gênesis, 54, 55 e 57. Aqui a gente vê que ele diz que nós também não podemos dizer que o espiritismo ou o espírito
está completamente de acordo. Está certo. Bater o martelo e dizer, não, o Espírito falou, é correto. Não é bem assim. Por isso que tem essa aliança. A ciência mesmo vai provar, entendeu? Então, quando Kardec escreve esse pedaço, que é a aliança da ciência e da religião, ele justamente coloca isso tudo em pauta. Que nós não podemos dizer que, como somos espíritos, e acreditar em tudo que a espiritualidade escreve, vamos dizer assim, quando nós não tínhamos o trabalho, vou falar do Amilson de novo, nós não tínhamos o trabalho da sala de desobsessão. E aí, vamos dizer assim, a Milson recebeu, né, para a gente a responsabilidade de abrir os trabalhos, aí é que vieram essa turminha toda, que foi a Edna, Augusto, Selma, a mulher dele, todo mundo veio nesta época da abertura da sala de desobsessão. Nós ficamos 1 ano estudando antes de abrir os trabalhos, né? E, vamos dizer assim, nós estudamos vários livros de André Luiz, estudamos a conduta espírita para a gente aprender como se conduzir, porque para trabalhar dentro de uma sala de desobsessão, é preciso que você tenha um comportamento fora da sala de desobsessão também. Não é só você entrar ali e esquecer tudo que você fez atrás. Porque você vai receber amiguinhos que vão te cobrar o que você fez lá atrás, lá fora. Entendeu? Então, o nosso comportamento, como a Milson, irmão Ibrahim, né, sempre falava, né, no dizer dele, que, vamos dizer assim, desde o momento que você entra para uma sala de espírita, seja ela para estudo ou o que for, é importante que você também veja o seu comportamento fora dali. O que você faz? Não adianta você entrar numa sala de tratamento e você querer dar uma energia maravilhosa para uma pessoa se você sair dali e você não tem um comportamento com o próximo, que mais próximo, vamos falar, não vou falar nem de vizinho, vou falar da sua família mesmo. Vamos dizer, dentro de casa, você não fala com a sua irmã, você não fala com seu pai, você não fala com seu marido, você não fala com seu filho. Então, isso tudo faz parte desse comportamento, né? Então, quando a gente estudou na época, né? E aí, o que a gente recebia, às vezes, mensagem? Essas mensagens têm que ser analisadas, né, Milson? Você sabe disso. Ela tem que ser analisada. Nós não podemos pegar aquela mensagem e dizer que está correta. Ela precisa passar por uma observação, para alguém que entenda melhor, para ver se realmente aquilo vai ser público, entendeu? Não podemos dizer que os espíritos botou o martelo, o espírito é espírito. Não é bem assim. As coisas não funcionam assim. Então, precisa ter uma avaliação. Então, nós também, por isso que nós temos que viver juntos, na religião e na ciência. Nós precisamos ter uma confirmação da ciência, da espiritualidade e da espiritualidade para a ciência. E aí, continuando a definição da religião, a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e o qual se deve respeito e obediência. Quer dizer, postura intelectual e moral, que resulta dessa crença. Então, vamos dizer assim, a religião ela vem dar um freio na nossa moral. Mas a moral, naquela época de Kardec, a moral era imposta e era pecado. Você não podia fazer isso. Por que você não podia? Ninguém te dizia, simplesmente você não podia. Então, você decora os 10 mandamentos de Moisés e aquilo acabou, é só aquilo. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Então, vamos dizer assim, a própria espiritualidade cresceu, né? Nós aprendemos, Kardec vem mostrar isso, a gente aprendeu muita coisa. Aí nós tivemos Joana de Ângeles.
Então, Joana de Ângela, ela veio num momento maravilhoso para nós. Só que eu não consegui entender Joana de Ângela. Eu tenho 4 livros dela, abri todos 4 e não consegui entender, porque ela tem uma escrita técnica de psicologia. E eu não tenho. O que eu aprendi na faculdade foi psicologia de criança, entendeu? Não era uma psicologia assim, como tem agora, a autoestima, o seu conhecimento, vamos dizer assim, as palestras de Haroldo, ele diz que nós precisamos, no momento, a gente já leu, eu e a Milson já lemos não sei quantas vezes nossos estudos, né, do Evangelho. Mas é preciso a gente colocar em prática. Porque a gente só ler e estudar não adianta. Então, na capela, eu ficava muito sentida, isso é a opinião minha, do momento que a gente estudava, mas não praticava. Na época que a gente praticava, você sentia. Vamos dizer assim, teve um período que aconteceu comigo, nós fomos a Milson, a irmã Ibrahim atendeu uma médium da casa, não vou falar o nome dela, e ela veio fazer um tratamento, que ela estava com problema lá e tudo. Só que na hora que eu estou colocando a mão e tudo nela, fazendo a oração, eu vi uma confusão, eu não vejo, são os olhos espirituais que vem minha cabeça a ideia, né? E aí eu vi que vinha uma confusão de terreno, umas brigas de um terreno, e era terreno para cá, era terreno para lá, uma confusão, muita gente. Não comentei nada, mas como eu conheci a médium depois, eu falei para ela assim, tá vendo algum problema? Por causa disso que eu vi, ela falou assim, nós estamos em briga de família lá em casa, entendeu? Então a energia era tanta naquele ambiente que ela estava, que ela sentia e causou um problema de saúde. Então, vamos dizer assim, não adiantava ela tomar passe todos os dias. Não adiantava ela ir lá e fazer. Melhorava. Vamos dizer assim, quando você estuda o espiritismo, você sabe que dentro de um centro espírita tem... vamos dizer assim, uma vez o centro que eu frequentava, ela explicava assim, é como se tivessem uns cachorros. Banda diz que tem guardas, que tem na porta do Xangô Menino, né? Ele dizia isso pra gente, tem um guarda. E esse guarda, ele escolhe as pessoas que vão entrar. Não entra todo mundo. Então você vai entrar e eles vão ficar lá fora. O que vai acontecer dentro da casa espírita? Você vai fazer um tratamento, você vai sair. Mas se você sair com os mesmos pensamentos, o que vai acontecer? Você vai voltar com todos que você deixou lá fora. Então, quando o André Luiz fala em Missionários da Luz, ele diz que o tratamento começa no auditório, aonde está dando a palestra, o que acontece ali? Eles ali, vocês podem ler o Missionários da Luz, não sei quantos aqui do grupo já leu, né? Mas os Missionários da Luz, ele coloca muito essa parte mediúnica nossa, né? É o preparo, quando ele diz que a gente acaba de comer e vai para uma sala de desobsessão, a gente não tem condições. Chega lá, o teu estômago está todo preparado, o seu organismo para digerir o seu alimento. Então, você não tem energia para doar, você não tem energia para receber, porque o organismo está todo envolvido naquilo. Então, vamos dizer assim, você também tem que se preparar como médico para você entrar numa sala dessa. E aí, André Luiz, então, nesse Missionários da Luz, ele diz que ali naquele momento, onde está passando a palestra, o grupo espiritual que vem para o tratamento, eles primeiro vão para aquela sala. E naquela sala, eles já separam aquelas pessoas que estão preparadas para receber,
aquelas pessoas que estão com pensamentos negativos, entendeu? E qual é que eles podem retirar, vamos dizer assim, Banda dizia, né, a espiritualidade também dizia, que eles são colocados em cadeias, né? Vamos dizer, não é bem cadeia, é uma maneira da gente falar. Eles são retirados daquele momento e são retirados em algum lugar. Aqueles que estão preparados para ouvir. Nem todos estão preparados para ouvir. Né? Então, é muito complexo o nosso trabalho. Vamos dizer, quando você vê dentro da sala de tratamento pessoas fazendo tratamento 10, 20, 30 anos, e que você observa, porque você é médium, como eu não sou médium, né, de receber um mentor, mas ali quando você fica, né, dentro da sala e você ouve as pessoas conversando com o mentor, você vê que elas têm problemas sérios. Então, vamos dizer, tem uns problemas com raiva, ódio, você não consegue olhar para o próximo, você não consegue olhar para ninguém. Então, quando você vê isso tudo acontecendo, você vê assim, meu Deus, essa pessoa estava precisando de ajuda, não só da sala de tratamento, concordo, né? Não é isso, mas tem que ter um junto. Quer dizer, quando Joana de Ângeles escreve esses livros, ela é justamente isso que ela quer mostrar a gente. E aí eu encontrei na internet, e recomendo que todo mundo veja, um grupo lá da Casa do Caminho, que é de Haroldo, né? Eles são 2 psicólogos e ele é um casal de psicólogos. E eles fizeram um estudo dos livros de Joana de Ângeles. E eles colocaram em módulos. E esses módulos você acompanha. E esses módulos ele te ensina tudo que Joana colocou no papel, nos livros, ele te ensina como você lidar com toda as dicas de Joana, né? Então, quando aí você aprende os arquétipos, as mitologias gregas. Olha, é maravilhoso. Eu fiz 10 módulos e gostei de todos eles, são maravilhosos, esses 2 psicólogos. Aí você entende um pouco melhor você mesma, porque você tem problema. Às vezes o seu problema, o meu problema, vamos dizer assim, é físico, mas é todo um processo mental que faz com que o meu corpo responda àquele tratamento, entendeu? Então, como o Haroldo diz, que a gente tem que parar de ler e executar a leitura, é isso. E Joana de Ângeles vem ajudar a gente. É muito bom esse modo. Então, vamos dizer, eu estou chegando ao meu horário, né? Então, o que eu vim aqui dizer para vocês é isso. É uma maneira da gente estudar, né? Da gente compreender melhor as coisas. Vamos dizer assim, que existe a espiritualidade, que a nossa casa é maravilhosa, isso ninguém pode negar, né? E o ajudar o próximo é importante. Mas não é só ajudar no passe que eu quero dizer. A ciência já provou que vamos dizer assim, teve um grupo, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa experiência de ciência, né? Que estão chegando à conclusão que separaram um grupo de pessoas que acreditavam na fé. O que é a fé? É força e esperança. A palavra fé, F de força e E de esperança. Então, vamos dizer assim, desde o momento que você tem a força para aquilo, ou procurar um médico, ou procurar um centro espírita, ou modificar as atitudes, você tem fé naquilo que você realmente tem, na sua doença, ou no que for tratamento. E aí, a fé, eles colocaram esse grupo de pessoas com o mesmo tratamento físico, mas que elas acreditavam em oração, na fé, em tudo.
E o outro grupo, eles não acreditavam em nada disso. Eles não eram pessoas religiosas e não acreditavam em nada. Essas pessoas que tinham fé, que acreditavam no grupo de acreditar, não necessariamente todas de uma religião. Elas tinham fé, elas acreditavam, elas eram de várias religiões. O que eles viram dentro desses dois grupos? O grupo que tinha uma religião, uma fé, eles encontraram um tratamento, e o mesmo tratamento, mas a resposta ao tratamento foi muito melhor do que aqueles que não acreditavam em nada. Então, vamos dizer, a ciência já chegou, ainda não se sabe o que, vamos dizer assim, quando a gente fala em ciência, a ciência acredita, vamos dizer, tem um neto que ele tem 6 anos, mas ele virou para mim e falou assim, vovó, você sabe o que é buraco negro? Aí eu falei assim, olha, você sabe como é que se forma um buraco negro? Eu falei assim, olha, eu sei que tem um buraco negro, né? Que o mundo, né? Tem uma teoria que diz que do buraco negro surgiu o nosso universo. E aí, mas eu não sei como funciona. Espera aí que eu vou te mostrar. Aí ele pega o Google e fala, Google, como se fosse um buraco negro. Aí ele escolhe vários vídeos. E esse vídeo, ele escolheu um vídeo que é uma cientista explicando como se forma o buraco negro. Então, vamos dizer assim, tem coisas que você nem conhece, sabe? A ciência sabe que existe. Vamos dizer, minha filha. Minha filha trabalha com separador de partículas, né? Nesse separador de partículas, ela bota um átomo e esse átomo é dividido. Elétrons para cá, ela vê quantos elétrons tem, tudo no separador de partículas. Mas ela não vê, ela sabe que existe. Entendeu? A ciência faz isso. A ciência, ela prova, ela vê que acontece alguma coisa, mas ela não pode, porque nem tudo nós podemos ver. Por quê? Existe Deus. Quando Einstein escreve, né, ele diz, né, as palavras deles, palavras deles eu até vou colocar aqui. Ele diz assim, vou terminar com essas palavras de Einstein, aonde ele diz assim, ciência sem religião é cega. Religião sem ciência é manca. E aí Einstein também escreve, Deus joga dados com o universo. Quer dizer, ele joga o universo. Foi ele que criou tudo. Quer dizer, Einstein, ele termina a sua vida científica acreditando que existe um poder superior, não vamos falar Deus, ele fala Deus, que ele consegue falar Deus, mas tem muito cientista que não coloca, ele coloca o poder superior. E aí nós tivemos, há anos depois, que morreu agora em 2018, aquele cientista Stefan, eu não sei falar o nome dele direito, não. Ele andava em cadeiras de roda, ele projetou tudo, né? Vocês sabem muito bem quem é. Ele morreu agora há 2 anos atrás. Aí ele diz assim, Deus joga dados com as coisas. Ele completa o que Einstein colocou, né? Aí ele bota, Deus, às vezes, joga dados onde ninguém pode ver. Então, vamos dizer assim, a ciência também, ela vai saber que existe, mas como nós, a espiritualidade, você sabe que existe, mas você não tem como explicar. Tipo, Kardec, quando as mesas batiam, ele sabia que tinha uma energia vibrante ali, mas ele não via, mas ele sabia que tinha. E quando nós trabalhamos na capela, que nós colocamos a mão nas pacientes, a gente sente a energia. Quando você lê aquele livro de Mãos de Luz, ela explica que essa energia que você sente obstruída, vamos dizer assim, eu me perguntava assim, Zuleika maravilhosa, ela foi, não é minha madrinha de Bori, mas é como se fosse, né? Porque ela que segurou minha vela durante o meu processo de Bori. Porque Neves era minha madrinha, mas na hora a Yansan dela chegou e Banda não deixou a Yansan ir embora. Aí chamou Zuleika que fez o meu Bori.
Mas, vamos dizer, eu adoro Zuleika, eu sou apaixonada por Zuleika, né? E ela explica coisas maravilhosas, né? Então, ela diz que quando você sente aquela mão, eu dizia para ela assim, eu não sei porque eu vou dar o passo, mas eu vou, a minha mão prende ali no local. Eu não sei porquê, mas minha mão prende ali. Eu não vejo. Aí ela disse assim, aí você para e você faz limpeza, faz limpeza, faz limpeza, faz limpeza. Porque ali tem uma obstrução. Então, vamos dizer, eu não vejo, mas eu sinto. Então, a ciência tem que andar junto com a religião. Nós acreditamos, mas a gente também tem que estudar. A gente também tem que aprender muita coisa. E a gente tem que se modificar. Isso que é o mais importante. Quando a gente vê que nós precisamos nos modificar. Quantas coisas erradas nós temos? Quantas? Com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Será que nós estamos realmente assim, pegando toda essa energia dentro de um carro onde as pessoas ficam nervosas e desesperadas dentro de um carro? Quando um ultrapassa, você tem vontade de sair do carro e ir atrás e... Então, isso é o nosso comportamento diário. Aí eu vou seguir Santo Agostinho, né? Quando Santo Agostinho diz, fazei o que eu fazia enquanto estava em terra. O que ele fazia? Deitava a cabeça no travesseiro e avaliava todo o dia dele. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? Porque a gente também, em 24 horas, a gente não faz tudo errado, a gente faz coisas boas, né? Então, vamos dizer assim, é isso que a gente tem que pensar, né? Na nossa autoestima, mas até que ponto, né? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? A minha experiência de vida, né? De vida do Xangô Menino foi maravilhosa, né? Eu fico até emocionada. Mas a vida nos leva, entendeu? Eu quero dizer para vocês assim, a minha vida me levou. Eu fui. Eu vim parar em Macaé não porque eu queria. Eu fui imposta a vir para Macaé. Tive que largar trabalho, a família, todo mundo, vim para Macaé. Cheguei aqui e encontrei coisas maravilhosas. Criei minhas filhas aqui, entendeu? E graças a Deus são pessoas assim maravilhosas. Não seguem uma religião espírita, mas o que eu plantei para elas espiritualmente é o amor ao próximo, ao olhar o próximo, é o que a gente tem que fazer. Então, daqui eu falo para vocês é isso. E a gente também tem que pensar muito nisso. Não é só a gente ir para a casa espírita, dar passe, não é só isso. É muita coisa envolvida, entendeu? É muita coisa envolvida. E, principalmente, o grupo estar unido. Eu acho assim, o grupo tem que estar unido. O grupo tem que ter força, porque se o grupo está unido, a energia vibrante dentro da sala de tratamento é maravilhosa. Agora, se alguém entra ali, olha para um outro, pensa, não gosto muito de fulano, e quebra a energia. Quebra. A energia tem que ser todo mundo junto, entendeu? Vibrante. Muito obrigada por tudo, gente. Agora eu queria fazer uma prece, mas vou deixar você fazer a prece depois, porque você tem o nome das pessoas, é onde a gente, né, mentaliza o tratamento deles, mas eu vou fazer uma prece assim, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, né, com vocês reunidos, que nós possamos ser amigos, possamos pensar no próximo, entendeu? Que nós possamos olhar o próximo como irmão, olhar o próximo como um ser de Deus, que também tem dificuldades, que nós também não somos perfeitos, e que possamos, Senhor, seguir em frente com a sua ajuda, e que a ciência, né, que está aí trabalhando na evolução de uma vacina, e que a espiritualidade possa ajudar
todos esses médicos, todos esses cientistas, todas essas pessoas que estão trabalhando dia e noite de um laboratório, que eles possam, Senhor, realmente encontrar o tratamento, não a cura, mas o tratamento para que nós possamos seguir a nossa vida, que serve de nosso aprendizado, tudo isso que nós estamos passando, que daqui para frente, Senhor, possamos pensar de uma maneira diferente, que o vírus tenha vindo para nós no planeta, para que nós possamos ser amanhã pessoas melhores que somos hoje. Te agradeço, Senhor, a toda a espiritualidade que teve conosco até o momento. Que assim seja. Aline,